Gente. Eu não entendi essa história de erro de rapidez. Toalete, eu acho que ela quis dizer. Agora eu entendi. Deixa eu só reorganizar minha tela aqui. Senão é coisa demais para eu ver. E meu óculos não tá mais aquelas coisas. Eu preciso refazer, preciso ir no oftalmo refazer esse óculos. Ele já não é mais suficiente. Cadê o Natan? Tá sentando em tudo quanto é cadeira de novo? Pessoal, já foi no tolete, Maria? E qual que era o erro de rapidez que a Ana ia fazer? Eu não entendi. Misto quente? Bate lá, traz para nós, inclusive. Todo mundo ouvindo? Tá tudo certo aí? Quem está na sala? Deixa eu dar uma olhadinha. Gabi. Aqui atrás ninguém. Ana, Olivia, Fran e o Tautinho. Isso. Mais alguém? E o Natan ali, ó, escondidinho atrás da minha apostila. Gente, cadê o povo? Tá saindo toda a aula isso assim, pouquinho aluno? Então, eu também tô ficando com fome. Cadê o Renzo? Aê, Renzo, salve! Conseguiu achar o caminho para a sala de geografia, Renzo? Pronto, acho que quem tinha que estar, então, está. Estamos registrando aqui os presentes e os não presentes. Azar, né? Pessoal, então hoje a gente entra num assunto novo, que é a questão energética, e a relação da disponibilidade energética, o consumo energético e a relação com o desenvolvimento das nações, certo? Então vamos lá. Hoje eu não elaborei os slides porque teve uma hora que eu me irritei, que daí eu não encontrava as imagens que eu queria e tal. O que você não aguenta mais, Renzo? A aula online? Eu confesso que para nós, professores, é muito mais cansativo também. Pelo menos para mim é. Então vamos lá. Enfim, eu estava elaborando os slides, aí chegou uma altura do campeonato, eu não encontrava as imagens que eu queria, daí eu já comecei a me irritar, e já era tarde da noite, eu larguei os slides quietos. E aí falei, vou utilizar o recurso da apostila. E cá estamos. Então, quem quiser pegar a apostila para ir acompanhando, né? Eu acho que facilita mais. O terceirão, eles estão numa disciplina estão seguindo uma disciplina bem rigorosa com relação a estar acompanhando a aula com a apostila e tem sido bem bacana. Eu tenho tido a presença da turma praticamente inteira, né?
durante as aulas, está sendo muito bom. Então, a gente observa um gráfico aqui, eu vou olhar na minha apostila, porque ali na projeção ficou muito pequenininho. Todo mundo ouvindo, tá tudo certo, né? Vendo, nossa, gente, como eu tô descabelada. É que eu ainda não cortei o cabelo, sabe? Eu ainda não cheguei nessa fase, mas eu vi que nós estamos na lua nova e vou fazer isso. Então, nós temos um gráfico ali na página 5 das relações, né, entre as fontes energéticas e até chegar no consumidor final. Então, nós temos ali o petróleo, que inclusive agora está com uma baixa muito grande, né? Teve uma redução aí de quase... a última vez que eu tinha visto, que foi na terça-feira, que foi quando eu estava de boa ainda, né? Lendo notícias, etc., que tinha tido uma baixa de 35% da segunda-feira para terça-feira. E o preço do barril, ele estava custando 99 centavos, né? 99 centavos de dólar. Então, assim, é um preço ridiculamente baixo, né? Então, nós temos aí como fonte energética, o primeiro que nos aparece é o petróleo. E o petróleo, ele quando a gente fala, né, de fontes energéticas, a gente tem que pensar nos dois conteúdos anteriores que nós estudamos, que é industrialização, né? Se não fossem as fontes energéticas, nós não teríamos um avanço nesse processo de industrialização. Então, essa industrialização, ela se inicia quando se descobre o uso do carvão mineral como combustível para ser usado para movimentar as máquinas, né? E aí a gente vai ter cada uma das etapas de avanço na industrialização, a gente vai ter a incorporação de uma nova fonte energética, certo? Então, nós iniciamos ali a industrialização com o carvão mineral. Esse carvão mineral, né, nos dias atuais, eles são usados basicamente em termoelétricas, né? E dessa termoelétrica, ela gera eletricidade e é utilizado em transporte, indústria, nas residências e na prestação de serviços. O petróleo, que é a segunda grande fonte energética aí, que é descoberto aproximadamente em 1850. Então, a partir desse óleo, né, esse óleo ele vai para a refinaria ou vai para centrais termoelétricas. Da refinaria se torna combustível, que é a gasolina, e vai para o transporte. Da central termoelétrica vai gerar eletricidade também, e a partir dessa eletricidade vai ser utilizada nos transportes, na indústria, nas residências e nos serviços. Com essa baixa do petróleo, a gente vai assistir um fenômeno fantástico nos próximos meses, que vai ser a recuperação extremamente rápida dos países industrializados, né? Os países europeus, Estados Unidos, enfim, os países que têm são mais pautados no desenvolvimento industrial. Por quê? Com essa baixa do petróleo, quando toda essa maré de coronavírus aí passar, esses países eles vão se recuperar, vão ter uma economia que vai ter um processo de recuperação muito rápido por conta desse valor baixo do petróleo. Enquanto países produtores de commodities, como o Brasil, a gente vai afundar cada vez mais a nossa economia. Fantástico, né? Daí nós temos as fontes energéticas alternativas. Opa, as alternativas ainda não. Nós temos aí também o gás natural, que ele passa a ser mais utilizado também mais recentemente, né? Nós temos alguns países que são grandes exportadores de gás natural, que é o caso do nosso vizinho aqui, a Bolívia. E o gás natural também, ele é utilizado nas centrais termoelétricas
das centrais termoelétricas é gerado calor e a eletricidade, né? O calor, que é o calor que a gente utiliza nos nossos fogões, né, para cozinhar os alimentos. Então, esse calor, né, que a gente pode usar tanto na residência quanto nas indústrias e na prestação de serviços. E a eletricidade, né, que é utilizada em todos os outros setores aí. E aí, mais recentemente, a gente tem a descoberta e o uso das fontes alternativas, né? Já a partir, então, de 1930, aproximadamente, nos Estados Unidos, eles passam a criar as grandes centrais hidrelétricas, né? E o Brasil, ele vem ali na sequência dos Estados Unidos a partir disso, né? Tanto que Getúlio Vargas, que é um dos grandes idealizadores aí da industrialização brasileira, ele segue, né, a cartilha estadunidense aí da construção das grandes centrais hidrelétricas. Antes disso, existia hidrelétrica no Brasil? Existiam as pequenas centrais hidrelétricas. Inclusive, a cidade que eu nasci foi a primeira cidade no Brasil que teve uma pequena central hidrelétrica, a primeira cidade no Brasil que teve energia elétrica, né, lá a cidade de Rio Claro. E essa pequena central hidrelétrica ela está em funcionamento até hoje, né? Então, o rio ali da cidade, que alimenta a cidade, eles canalizaram uma parte. Canalizaram não, né? Eles fizeram a barreira, fizeram um processo de alagamento, construíram um lago. E aí, só que essas pequenas centrais hidrelétricas, ela tem um impacto bem menor no ambiente, né? No entanto, hoje já não é suficiente para suprir toda a demanda da cidade, né? Mas é uma alternativa para pequenos municípios e municípios que não são industrializados. No caso, hoje, Rio Claro já é uma cidade que é como está ali no polo regional de Campinas, Piracicaba, é uma cidade altamente industrializada e, consequentemente, né, uma pequena central hidrelétrica ela não daria conta de estar suprindo toda a demanda energética da cidade. Então, é importante a gente conseguir fazer essas análises, né, espaciais e de uso dessas fontes energéticas para conseguir ter uma concepção total e um pouco mais crítica sobre o uso dessa energia, né, perceber as demandas, certo? Maria, minha internet ela estava caindo também na primeira aula. Aí eu tive que reiniciar tudo. Reiniciei o computador, não era o computador. Daí reiniciei o modem, daí estabilizou. Veja se de repente não é isso. Porque o meu computador fazia uns 3 dias já que eu não desligava, né? Coitado, eu boto o bicho para trabalhar e ele fica direto. E o modem também, eu não tenho o hábito de ficar reiniciando ele, mas aí eu acabei, sei lá, no desespero, falei, vou reiniciar esse treco. Então, coitado do meu computador, eu comecei a trabalhar na terça-feira, montar slide, preparar a aula, e desde então o bichinho tá ligado, né? Porque daí eu vou dormir, tava lá preparando um negócio, aí eu falo assim, e amanhã cedo, quando eu acordar, eu termino. E aí ele fica direto ligado, coitado. Aí hoje ele pediu água, né? Pediu arrego. Então é importante a gente conseguir fazer essas leituras mais críticas da realidade, da disponibilidade desses recursos em determinados ambientes, né? Existe hoje uma vertente dos ambientalistas, uma vertente muito grande que pressiona bastante os governos, principalmente na questão das fontes alternativas de energia, né? Só que essas fontes alternativas de energia, embora elas sejam de fato uma alternativa à geração de energia, produção e até autonomia das residências, mas se a gente pensar em alimentar uma indústria com energia eólica, alimentar a indústria com energia solar, elas não são fontes energéticas tão eficientes, né? A eficiência solar, dependendo da latitude que nós estamos, que o país está instalado, também ele vai ter várias complicações aí no uso da energia solar.
a energia eólica, ela é uma alternativa quando é uma cidade que tem um vento bastante constante, né? Tipo Guaratuba. Guaratuba é uma cidade que tem um vento constante aí, um vento leste que sopra praticamente o ano inteiro. Mas tem os dias também que ficam, tipo, como hoje eu estou olhando ali para fora agora e estou vendo assim que está tudo parado, né? Não está ventando. E aí como é que faria, né? Se só tivesse essa fonte energética, hoje seria um dia que a gente estaria sem energia, né? Hoje a gente já consegue gerar energia através da movimentação das ondas, da movimentação, inclusive, das marés, né, força maremotriz, da queima da biomassa, que é algo assim, colocado aqui como uma fonte alternativa de energia, só que de várias dessas fontes alternativas eu acho uma bastante contraditória. Por quê? Porque quando a gente fala em biomassa, a gente está falando em queima de materiais, por exemplo, o bagaço da cana-de-açúcar, o sabugo do milho, né? Tem países que plantam milho para queimar milho e gerar energia térmica, né? Então eu acho algo assim um pouco contraditório, porque é extremamente poluente e a gente precisa plantar essa biomassa, né? Então nós utilizamos aí biomassa, quando a gente fala, está incluído a mamona, que é utilizado para gerar óleo, principalmente óleo como se fosse óleo diesel, né? Só que é um óleo vegetal que é utilizado nos caminhões. Tem vários municípios que já adotam os ônibus híbridos, que são utilizados óleos vegetais e óleo diesel, né? E também tem essa questão do solo, né? A biomassa, como a gente tem que plantar essa biomassa, tem a questão do impacto no solo e tem a questão do impacto da perda de biodiversidade, né? Porque daí você precisa fazer a remoção da vegetação nativa de determinado ambiente e está plantando ali cana-de-açúcar, mamona, milho, né? Que são as monoculturas. Então, tem essa perda da biodiversidade. Então, é algo assim, eu acho bastante contraditório, né? Quando começa o projeto do etanol no final da década de 80 no Brasil, e começa-se, né, o pró-álcool, o projeto pró-álcool na época, e começa a se discutir essa questão, né, que foi colocado assim, uau, como algo fantástico e tal. E realmente, assim, tipo, para a cidade de São Paulo, que é uma cidade que tem praticamente 2 carros por habitante, né, uma cidade que tem uma circulação gigantesca de carros diariamente, gerou, como emite menos poluentes a queima do etanol, né, gerou assim melhorou a qualidade do ar, porque imagina só, 15 milhões de carros circulando todos os dias, né, fora ônibus, fora metrô, fora um monte de avião, helicóptero, né, que é o pandemônio aquela cidade. Teve essa questão da melhora da qualidade do ar, né, no entanto, o estado de São Paulo praticamente inteiro ele virou plantação de cana-de-açúcar, que é para alimentar essa necessidade do uso do etanol, né? E no estado de São Paulo é extremamente barato, tá? R$2,20, se eu não me engano, o litro do etanol agora, né? Que baixou. Só que aqui para nós ele já chega num preço que talvez não seja tão interessante, né? Enfim, toda fonte energética ela vai ter os prós e os contras, né? Então, assim, o ideal mesmo é pensar, tanto que hoje a gente já observa bastante os cientistas, né, tendo um esforço muito grande no sentido de buscar maior eficiência nos eletrodomésticos, em todos os maquinários que utilizam as energias, nessas fontes energéticas, no sentido de gerar uma economia, porque não tem como conter o desenvolvimento, né? O que dá para a gente fazer é pensar num desenvolvimento que seja menos impactante. Então, para ser menos impactante, tem que ser extremamente eficiente.
E daí eu vou mandar o link aqui de um vídeo, eu não sei se eu já passei para vocês, que é do Almir Klink, e ele fala justamente disso, né? Deixa eu já pegar aqui e já mandar para vocês, senão depois eu vou acabar esquecendo. Ele tem um programa, ele tinha um programa que foi financiado pela CPFL, que é como se fosse a Copel do estado de São Paulo. E essa CPFL são vários episódios, se eu não me engano, são 20 episódios. E ele é bastante bacana, assim, porque apresenta de uma maneira bem crítica essas questões das fontes energéticas, e a gente desromantiza um pouco, né? Porque às vezes a mídia ela fica tão nessa coisa de energia limpa, não sei o que, não sei o que lá, os cientistas também, né? A gente sabe que não existe nada que seja isento, que não existe nem a ciência, né, que se coloca como isenta, a ciência também não é isenta. Então, sempre tem lados e interesses em jogo, né, independente do discurso que se adote. E essa série de documentários, ela traz, assim, de uma maneira bem realista, né, e bem humana também, porque a gente tem que pensar nesses usos da energia e tal, que é o que movimenta o mundo, né, o que movimenta as relações acontecendo, né, as relações econômicas, comerciais, a produtividade no mundo, né. Então, sem energia, a gente pensa hoje se não tivesse energia, né? Como é que seria? Então, é irracional pensar o mundo sem energia, e por isso a gente tem que pensar formas alternativas e formas eficientes do uso dessas fontes energéticas. Aí eu deixo aqui, então, o link de um dos vídeos, né? Que é o primeiro episódio, inclusive, daí mostra um pouco sobre a vida do Almir Klink, ele discutindo, que vocês sabem, né, quem que é o Almir Klink, é aquele cara que ele é velejador, né, ele viaja o mundo de veleiro, ele já fez várias viagens pelo mundo todo. No início ele ia sozinho, hoje ele já vai com as filhas. As filhas dele também têm uma atuação bastante expressiva ali na cidade do Paraty, uma delas tem blog e tal, é agente de turismo na cidade e discute bastante essas questões, né? Então é uma família, assim, bem interessante, e ele, por viver bastante tempo, né? Imagina se passar um ano inteiro dentro de um barco veleiro, né? Viajando ali no oceano, parando de vez em quando em algum porto ali para comprar comida e tal. Você tem que ser extremamente eficiente, né? Senão o pessoal morre. E ele faz algumas expedições para a Antártica, e quando chega na Antártica é muito peculiar, né? Um ambiente muito peculiar. Tem um trajeto ali, um canal que eles precisam atravessar até chegar na ilha do Rei George, e que é um mar extremamente turbulento e tal, e às vezes a pessoa ela fica dias ali parada, esperando o momento que o mar vai acalmar, que o vento vai cessar, para poder chegar até a ilha do Rei George. E aí ele tem vários relatos, né, nos livros dele e tal, dessas expedições, e essa idealização, né, dessa busca pela eficiência, de estar ali com alimento que você precisa racionar, né, tipo nesse momento que a gente está passando agora de coronavírus, de isolamento. A gente que somos classe média, né, eu me considero classe média baixa, mas enfim, se a gente olhar, tem pessoas que estão numa situação muito mais complicada, né? Então a gente você começa a ter que racionalizar um pouco mais alguns usos, tanto de alimento em casa, né? Como a gente precisa começar a pensar um pouco melhor essas questões aí nesses momentos. Teve aquela crise em 2018 dos caminhoneiros, né, que levou a esse momento de se pensar também a questão da eficiência, de se repensar, inclusive, as relações sociais que são estabelecidas nesses momentos de crise, né? Então, um momento
para quem consegue refletir, né, é um momento bastante fértil, assim, bastante que gera muita criatividade, né? Enfim, voltando aqui, filosofias à parte, voltando aqui nas nossas fontes energéticas, nossa, tá péssimo para ver aqui na apostila, na projeção da apostila, que está muito pequenininha. Então, nós temos ali uma tabela sobre a quantidade de uso da oferta mundial em energia por fonte em porcentagem. Então, as não renováveis, elas vêm decrescendo a disponibilidade, a oferta dessa energia ao passo dessas fontes, né, ao passo que as renováveis elas vêm aumentando. Então a gente observa ali em 1973, e que inclusive foi o ano que teve a crise do petróleo, as não renováveis elas eram 95,4% da oferta mundial. Aí a gente vê ali o petróleo era mais de 50%, né? O carvão mineral 22,6%, o gás natural 18,9% e a nuclear 1,3%. Já em 2014, esses índices eles reduziram. As não renováveis elas passam a ser 91,5%, então já caiu aí 4 pontos, né? 4 pontos percentuais. O petróleo reduziu de 52 para 35,7. O carvão mineral teve uma redução, mas nem tanto. Por que essa questão do carvão ela é muito peculiar? Porque a gente assiste aí, por exemplo, o país como o Japão, que após aquele desastre de Fukushima, eles praticamente desativaram quase todas as usinas nucleares deles, né? Eles desativaram boa parte delas e eles passaram a utilizar mais a energia termoelétrica, né? O uso do carvão mineral. E aí, então, por isso que tem essa redução, só que não tanto, né? E outros países que passam a fazer a retomada do uso desse carvão mineral. Então, a gente teve um momento que teve uma redução muito grande, mas aí, atualmente, países que vêm resgatando o uso do carvão mineral como fonte energética, né? Embora seja extremamente impactante, enfim. A gente assiste um aumento do gás natural, até pela maior disponibilidade, descoberta de outras jazidas de gás natural, e a nuclear também tem um crescimento muito grande, né? Ao passo que a gente assiste aí países como a Alemanha, a França, que passam a investir e aumentar a disponibilidade dessas fontes de energia. As renováveis, então, elas passam de 4,6 para 9,5. Os biocombustíveis passam de 2,3 para 5,5. A energia hidráulica, ela não tem como ter um aumento expressivo, porque os grandes rios que têm potência suficiente para a construção de hidrelétricas, eles já estão sendo utilizados, então não tem muito mais o que inventar para a geração de energia hidrelétrica. Até mesmo porque a gente, com essas alterações climáticas que vem acontecendo, né, a gente vem observando um impacto muito grande na indústria, nas usinas hidrelétricas. Por exemplo, agora que a gente está aí já há quase 2 meses que não chove direito, né? Os níveis dos reservatórios das águas, eles estão muito baixos, inclusive em Foz do Iguaçu, né, no lago de Itaipu, está baixíssimo o nível. Não sei se vocês chegaram a ver fotos que foram divulgadas na mídia, etc., mas está baixíssimo. Então, em consequência disso, é provável que mesmo antes do inverno, que seria o período em que realmente existe, né, mais intenso o processo da estiagem, esse ano a gente começou o processo da estiagem muito cedo. A gente começou logo no final de fevereiro, a gente já entrou num processo que ficou mais seco, o solo também, né, em consequência não tem chovido
as médias que são esperadas para o período, que é esse período de outono, e em consequência disso a gente tem tido essa baixa nos reservatórios, né? E aí provavelmente a gente vai assistir aí nos próximos dias o acionamento da bandeira vermelha, tanto para o uso da energia, né, quanto algumas cidades já têm adotado o racionamento do uso da água, né, da distribuição de água no dia a dia. Tipo Curitiba, que todo dia já está tendo racionamento, né, tem bairros que eles desligam a água pela manhã e só liga de volta à noite, né, que é só o tempo das famílias encherem a caixa d'água, numa tentativa aí de ter uma redução desse consumo, né. É lógico que os bairros mais afastados, os bairros mais periféricos, eles vão ter um impacto maior nesse sentido. E aí nós temos o uso de outras fontes energéticas, né, que vai incluir aí energia geotérmica, solar, eólica, maremotriz, como eu tinha falado, que vai aumentar de 0,2 para 1,7, certo? Aí ali na página 6, nós temos uma atividadezinha que eu gostaria de estar fazendo agora com vocês. Estão aí, estão acompanhando, estão vivos, estão dormindo? Ufa! Que às vezes vocês ficam tão quietinhos, eu falo, gente, cadê essas crianças? Aí, né, começaram com essa onda de binguinho no Instagram. Olha o nível da inteligência das pessoas, né? E teve de uns alunos que eu li, assim, que a minha aula dá sono. Eu falei, nossa, eu sei que sim, né? Aí, assim, enfim. E aí, imagina, virtualmente deve ser mais tenso ainda, né? Porque eu percebo que são assuntos repetitivos e que às vezes a gente se alonga muito nas explicações. Enfim, não sei. Me surgiram coisas aí para não dar sono durante a aula. Vamos lá, resolver a atividade. Não foi de ninguém da sala que eu vi que a aula dava sono, foi de outras turmas. Mas estou comentando com vocês porque eu lembrei disso agora, que eu achei engraçado. E tinha umas coisas pesadas sobre outros professores, inclusive. Não sei se ninguém vai responder um processo aí nos próximos meses. Então, nós temos ali 2 quadros. Um deles é sobre as fontes não renováveis e outro sobre as fontes renováveis. Espera aí que deu uma bugada aqui. As fontes não renováveis e as renováveis. Então, pede para relacionar o desenvolvimento econômico com o aumento do consumo energético. Na número 1. E na número 2, pede assim, explique por que as fontes de energia renováveis estão gradativamente sendo mais utilizadas pelos países. Então, né, o que leva ao aumento dessas fontes de energia renováveis, né? Inclusive os países vêm estudando e pesquisando mais sobre formas alternativas de estar inserindo e explorando melhor essas fontes, em detrimento das não renováveis, né? E aí relacionar o desenvolvimento econômico com o aumento do consumo energético. Então, como é que a gente relaciona o desenvolvimento econômico com o aumento do consumo energético, né? Aquilo que eu já recreio. Nossa, eu tô com uma fome também, Renzo. Meu Deus do céu. Please. Mas o que seria o recreio? Vocês vão trazer comida para mim? Se for, daí tá liberado. Manda o menino da moto lá do iFood vir trazer comida aqui para mim. Tem iFood em Guaratuba? Nem sei se tem. Sandubão. Nossa, gente, agora deu fome de verdade, hein? Vou ali fazer uma tapioquinha, já volto.
Se tiver, provavelmente não entrega. A iFood não vai vir entregar aqui no meu bairro. Os caras vão entrar ali no meio do mato, ali na Avenida Paraná, já vão falar, nossa, é furada. Pode ir no banheiro. Vai lá, 2 minutinhos para vocês responderem ali as 2 questõezinhas da página 6, e daí a gente já conversa sobre elas, que senão eu já vou dando a resposta e não é o objetivo, né? Eu quero que vocês pensem um pouquinho com a própria cabeça. Como está a minha vida? Eu li sobre isso também, que ficavam perguntando sobre a minha vida para enrolar a aula. Fale mais, ó. Renzo, responde para mim, já que você está digitando tanto, responde para mim as 2 questõezinhas. Vou ligar o microfone de vocês, daí a gente conversa sobre as respostas, eu acho que é mais fácil. Liguei o microfone de vocês. Se alguém quiser fazer a tentativa aí, quiser conversar. E o Renzo sentou do lado da Maria Clara. Falem. Oi. Oi. Bom dia. Bom dia, Olivia. Não sei, a Umpro, a única coisa que vem na minha cabeça é a relação do desenvolvimento econômico com o aumento do consumo energético. Eu sei lá, eu não sei, eu só pensei em tecnologia mesmo. É um ponto. Um dentre os vários outros. Alguém pensou em mais alguma possibilidade? No começo da aula, lembra que eu falei, quando eu estava falando sobre o uso do petróleo, que a gente ia assistir os países desenvolvidos tendo uma recuperação econômica bem rápida aí, nos próximos meses, né? Quando terminar não, eu acho que o mundo nunca mais vai voltar a ser o mesmo, né, depois desse coringa vírus aí. Mas a gente vai assistir esses países que já são desenvolvidos, que têm um parque tecnológico e industrial mais bem equipado, a gente vai assistir essa recuperação muito rápida, né? Eu não sabia, Maria Clara, que o Renzo é o amor da sua vida. Mas estou sabendo agora. Então, quanto maior for o desenvolvimento e equipação, né? Quanto mais equipado com fontes de produção, maior vai ser o uso desses combustíveis fósseis, né? Maior vai ser o uso das fontes energéticas. Então, por conta disso, quanto maior o consumo, maior vai ser também o desenvolvimento desse país, ou de um determinado território, né? Não necessariamente de um país. Por exemplo, se a gente faz uma comparação aqui das regiões brasileiras, a região sudeste, a região sul, que são bem mais infraestruturadas, né? Tem um desenvolvimento industrial maior, inclusive, a gente observa isso, né?
que são as regiões que têm os maiores consumos também energéticos. Em detrimento da região norte e centro-oeste, principalmente, né? A região nordeste, ela é um meio termo, assim, porque tem regiões que estão bem desenvolvidas já, principalmente as cidades que são mais próximas ao litoral, né? No entanto, as cidades mais interioranas, elas passaram por um processo de transformação também, mas ainda muito distante de conhecer um desenvolvimento estrutural como a gente conhece aqui na região sul e sudeste, né? E na número 2, que pede para explicar por que as fontes de energia renováveis estão gradativamente sendo mais utilizadas pelos países. Que é isso, né? Ao passo que a gente vai... as nações elas vão se transformando a partir da assinatura do protocolo de Quioto, e uma necessidade maior de comprometimento com a redução dos gases, das emissões de gases poluentes, a gente vai, exatamente, Ana Clara, apesar da contradição, está muito relacionado ao meio ambiente, né? A gente passa a ter uma preocupação maior com esse meio ambiente, em consequência disso, a gente passa a investir mais no uso dessas fontes alternativas, embora elas não deem conta de suprir a demanda atual de uso das sociedades, né? Pensa, por exemplo, grandes cidades, né? Quais espaços de lazer que estão disponíveis para o uso dessas populações, né? Pensa numa Curitiba da vida, Joinville. O que se faz de lazer em Joinville? O que as pessoas... Eu vou no shopping. Shopping, né? Justamente. E no shopping a gente entra lá, está num ambiente climatizado. Então, imagina a quantidade de ar-condicionado ligado para manter esse ambiente num clima gostosinho, né? A quantidade enorme de luzes, som, cinema, toda aquela quantidade de loja de fast food, né? Então, tudo isso consome muita energia, além dos parques industriais, né? Mas, além da gente utilizar muito essas energias por conta dos parques industriais, a gente usa também até hoje no nosso lazer do dia a dia, né? A gente procura essas alternativas, né? E Guaratuba, o que a gente tem de lazer em Guaratuba? Então, se a gente pensar assim, então o impacto é a praia, né? É isso, é a praia e a Bahia. Então, é inversamente proporcional, né? A gente não tem uma grande demanda energética para suprir a nossa necessidade de lazer. Enquanto nas grandes cidades, isso fica mais evidente, né? Mas hoje também, dentro das nossas casas, o que a gente usa como lazer, né? A gente parte para os jogos online, parte para ver filme, série, e tudo isso também está consumindo energia, né? Ainda mais agora, nessa época de quarentena. Nossa, exatamente. Ainda mais agora. Daí agora a gente entra aqui nas caracterizações específicas das fontes não renováveis e das fontes renováveis. É uma parte meio maçante, assim, porque como se trata de características, enfim, é uma parte maçante, porque se eu for ficar aqui descrevendo para vocês, vai ser muito fácil. Então, o que eu sugiro? Eu montei uma tabelinha de caracterização que eu vou disponibilizar para vocês, e aí vocês podem estar fazendo essa caracterização depois, certo? Dessas fontes não renováveis e as fontes renováveis. Aí eu sugiro que a gente vai lá para a página 12 e a gente faz esses exercícios juntos também, já que a gente vai fazer esse processo de caracterização num outro momento, e aí ele já entra como atividade avaliativa, né, que a Elisa tem me perguntado sobre as atividades avaliativas e tal, como é que eu ia fazer, e daí eu pensei nessa possibilidade dessas atividades extras estarem contando como atividade avaliativa. Eu não sei como é que os outros professores estão fazendo, eles mandam lista de atividades para vocês retornam por e-mail para eles.
Eu vejo vocês trocando essas informações mais com o Tobias, né? Os outros eu não sei como é que vocês estão fazendo. Ou se é só esse momento da interação da aula. Que a escola, ela cobra da gente, mas a gente tem conversado muito pouco entre os professores, né? Como a gente não se encontra mais. Ah, nem todos estão pedindo tarefa. Eu vejo que o Tobias, ele pede para enviar por e-mail. No painel tá liberado para vocês enviarem anexo? Alguém já observou isso? Então acho que é mais fácil se mandar pelo painel do que ficar mandando pelo e-mail, que minha caixa de e-mail tá uma bagunça. Entendi. Tá, eu vou pensar em alguma alternativa, então, para essa troca das atividades. Página 12, estou voltando. Então, ali, né, na página 12, a gente tem uma série de questõezinhas sobre esse texto que começa ali na página 11, que fala sobre o gás natural. Então, eu vou ler aqui para vocês podem ir acompanhando na apostila de vocês. Diz assim: o quadro atual é de preocupação com o aquecimento global e as mudanças climáticas, como veremos adiante. Muitos países vêm buscando alternativas em fontes limpas e renováveis, como a eólica e a solar. Outros, no entanto, exploram alternativas ligadas às fontes fósseis, sobretudo no caso dos Estados Unidos, como o gás de xisto, que alguns apregoam como uma verdadeira revolução. Observe os textos e as figuras. Então, nós temos ali um esquema, né, de como que é esse processo de extração do xisto. No Brasil, a gente tem a extração de xisto betuminoso aqui na região de São Mateus do Sul, né, que é um polo da exploração desse recurso. Então, a gente tem ali, né, uma perfuração vertical, é quase como uma extração de petróleo. Essa perfuração vertical, em que vai uma tubulação inserida até alcançar essa camada de rochas metamórficas com estrutura xistosa. A profundidade ela pode chegar até 3.600 metros, certo? E essa tubulação, depois das perfurações, ela é revestida de concreto. Então, essa perfuração, ela supera aqui, né, o lençol freático, e essa perfuração ela vai numa forma vertical até encontrar essa camada do xisto. Quando ela chega na camada do xisto, é uma perfuração horizontal. Calma, Maria, não é para fazer nada por enquanto. A gente só falou ali sobre duas questõezinhas e agora a gente está lendo um texto de outras questõezinhas que a gente está resolvendo mais junto. E aí, o que eu vou mandar para vocês mandarem de volta para mim como atividade avaliativa é sobre a caracterização das fontes energéticas. E aí, por isso também que eu mandei aquele link do Caminhos da Energia, que é da CPFL, que aí vocês podem estar fazendo por ali, né? Ou pode estar também retirando essas informações da apostila, certo? Então, quando chega nessa camada do xisto, é feita essa perfuração horizontal, né? Ela vai acompanhando ali o solo.
Deixa eu ver. E ela pode atingir mais de 1.000 metros de extensão, né? Então, para quem tem curiosidade da dimensão dessa perfuração e o quanto esse, vamos chamar de afloramento, né? Essa parte onde aflora o óleo e o gás, o quanto de dimensão isso ocupa, né? Qual é a dimensão da exploração do recurso? Então, pega aí em torno de 1.000 metros de extensão. Daí diz aqui, estudo aponta risco de fiasco na revolução do gás de xisto nos Estados Unidos. A revolução energética com a redução do gás, com a produção do gás de xisto, tão propagada pelo governo dos Estados Unidos nos últimos anos, pode se transformar em um grande fiasco, de acordo com o estudo apresentado pela revista científica Nature. A publicação comparou dados da Agência Energética do Governo, EIA, na sigla em inglês, com recente pesquisa na Universidade do Texas, e chegou à conclusão de que o governo estadunidense pode estar superestimando significativamente as reservas do gás que podem ser extraídas no país. O gás de xisto é obtido por meio de um processo de extração conhecido como fracking, em que as rochas são fraturadas usando-se água e produtos químicos. Usando-se água e produtos químicos. Hoje, corresponde a 40% da população total de gás natural dos Estados Unidos. Em meados da década passada, esse número não passava dos 5%. Por causa desse aumento, o país produz hoje um volume recorde de gás. Os números da Nature analisam as quatro maiores formações de xisto nos Estados Unidos. Para a EIA, o volume de produção nesses locais continuaria crescendo até 2020, quando se estabilizaria em níveis recordes, pelo menos até 2040. Na previsão da Universidade do Texas, a produção nas quatro maiores jazidas atingiria seu pico em 2020 e começaria então a declinar. Em 2030, esses locais estariam produzindo apenas metade do que a EIA prevê. Os pesquisadores apresentaram uma análise 20 vezes mais rigorosa que as estimativas do governo dos Estados Unidos. A revolução do xisto, como é chamada, mudou o cenário energético dos Estados Unidos. Como o gás é produzido a custos menores, analistas preveem que o Produto Interno Bruto, o PIB, poderia ser impulsionado pela energia mais barata. Outros preveem também um forte declínio nos postos de petróleo nos últimos anos. O gás natural barato se mostrou fator imensamente importante para que os Estados Unidos saíssem da recessão, diz Ted Petzek, da equipe de pesquisa da Universidade do Texas. Segundo ele, o preço menor do gás injetou em 4 ou 5 anos mais de 800 bilhões na economia. Uma produção menor também poderia gerar perdas multibilionárias para o governo e empresas dos Estados Unidos que têm investido em instalações alimentadas por gás natural. Parece que travou aqui meu chat. Acho que não. Então, após a análise dos textos e esquemas, responda: o que é o gás de xisto e como ele é obtido? Então, são informações que estão ali no corpo do texto, né? Sobre esse processo de perfuração, como que ele é separado das rochas, né? Que através ali, através do uso da água e de produtos químicos, né? Que mais? Vocês estão com o microfone liberados. Vocês ficam tão quietinhos, gente, que é muito assustador.
Não parece a mesma segunda série do médio que eu conheço. Muito mais para mim. Imagina só. É estranho, mas é o que dá para fazer no momento, né? Infelizmente. É uma adaptação, né, que a gente está passando aí, todos nós, todos juntos. E eu torço para que acabe logo, porque olha, minha saúde mental agradece, viu? Que tem dias que eu acho que eu vou enlouquecer, preparando aula, preparando slide, grava aula, gera link, manda link, conversa com o aluno, convence o aluno a assistir a aula, né? No médio é mais tranquilo, assim, a gente manda o link, quem quer entra, né? Agora no fundamental, que é o que o bicho pega. Porque daí você tem que ficar lá tentando convencer a criança acorda, criança, vem assistir a aula, criança. A criança não acorda, daí a mãe acha que a criança acordou para assistir a aula, a mãe vai. Enfim, deixa para lá. Ai, ai. Então, o gás de xisto, ele é o quê, né? Ele é o gás natural que é obtido dessas rochas de xisto que estão no subsolo, como a gente observou, voltando ali no exercício, na número 1 da página 12, o xisto, ele é esse gás obtido dessas rochas de xisto no subsolo. E como que ele é obtido? Ele é obtido através do fracking. Esse fracking é a fratura, né, das rochas, e essa fratura ela é feita com água, utilizando água e os produtos químicos, fazendo aí é como se eles lançassem jatos de água, tipo de uma VAP, né, e vai fraturando essas rochas, lógico que não só água, né, junto com esses produtos químicos que vão fazer essa dissolução aí dos materiais. Exatamente, essa expulsão do gás, né, que vai fraturando essas rochas e liberando aí as moléculas de gás que estão no meio dessas rochas. Nossa, é exatamente a palavra que eu precisava, expulsão do gás. Tipo uma erosão, eles causam como se fosse uma erosão ali no interior da crosta, né, nessa região que possui essas rochas betuminosas, né, de xisto betuminoso, e vai fazendo esse processo de expulsão dessas moléculas de gás. E aí, como ficam essas camadas no solo, né, e aí vai formando como se fosse um vácuo no limite aí entre essas camadas, vai formando tipo um vácuo do gás, né? Que aí essas bombas, elas naturalmente esse gás ele começa a ser liberado ali pelas tubulações. Legal. Aí na letra B, aponte eventuais impactos ambientais decorrentes da extração do gás de xisto. Então, o que a gente pode listar aí como impacto ambiental, né? Como é utilizado? Como é utilizado água e produtos químicos nesse processo de liberação do gás, a gente corre o risco de ter uma contaminação do solo, né? É um dos principais pontos aí. Gabriela está digitando, Olivia está digitando. Vamos lá, estou ansiosa. Ai, o sono tá brabo hoje.
Lençol freático contaminado, exatamente. Aí a gente vai consumir essa água e ela está contaminada. Não só o consumo da água que é extraído, né, como água mineral, que a gente extrai diretamente do lençol freático, mas o afloramento desse lençol freático que retroalimenta os sistemas hídricos, né, ele já vem contaminado. Os problemas de saúde, caí, mas voltei. Infertilidade no solo, talvez não, né? Porque esse do cisco também é removido insumos fertilizantes químicos. Então, boa parte desses materiais utilizados, né, são utilizados também nessa fertilização química do solo ou usado como pesticida, larvicida, enfim, um monte de insumos químicos aí utilizados na agricultura. Mas pode ocorrer a contaminação no solo, né? Principalmente por conta do óleo. Porque esse xisto, ele é como se fosse um petróleo mais denso, né? Nos dois casos a gente está se contaminando, exatamente. Então, foi tranquilo essa, né, de identificar os impactos ambientais. Daí a gente tem aqui quais são os efeitos econômicos da exploração do gás do xisto sobre outras fontes energéticas, né? Qual que é a vantagem ou desvantagem, quais são esses efeitos econômicos? Que ali no texto ele está mencionando um pouco sobre isso, né? Isso, a longo prazo tem menos custo, com certeza. Mais alguém? Gente, eu estou vendo 2 alunas participando da aula. O Fran Bischoff, o Natan, quem mais? Brian, estão tudo tão quietinho. Ana Clara. Então, a gente pode listar, né, de efeitos econômicos. Os custos e a produção desse gás, eles são mais baixos, né, os custos finais. Então, essa exploração traz perturbações no mercado internacional de energia, né, por conta desse baixo custo, né, principalmente perturbações com relação ao uso do petróleo, né, porque como é um valor inferior ao petróleo, aos custos finais de produção desse petróleo, então os países que têm esses recursos disponíveis, eles têm uma alavancada aí na economia por conta do uso desse gás, né? Que ele tem praticamente o mesmo uso que o petróleo na indústria, no transporte, enfim. E aí, por conta disso, os países que possuem as jazidas de xisto acabam tendo essa vantagem econômica em relação aos países dependentes da importação do petróleo. Porque daí o petróleo ele está regulamentado a nível de mercado internacional, né? Esses valores aí
A gente não tem... não compete a gente fazer essa regulamentação desses valores, né? Então, se regula automaticamente de acordo com a lei da oferta e da procura, as teorias keynesianas aí. E ao usar essas reservas de xisto, aqui agora fala do caso específico dos Estados Unidos, né? Eles deixam de importar petróleo. Não que eles deixam, né? Mas eles reduziram bastante. Até hoje, o país que mais importa petróleo são os Estados Unidos, né? Com isso, diversos países e organizações do setor têm adotado políticas de preços baixos também para esse recurso energético. Isso também poderá trazer repercussões dos investimentos em fontes limpas e renováveis, já que o petróleo está mais acessível. Por outro lado, há controvérsia sobre o potencial das jazidas estadunidenses, o que poderá tornar o ciclo do gás de xisto mais curto que o esperado e trazer prejuízos ao setor de energia daquele e de outros países. Então, é uma situação bastante complexa, né? Principalmente quando a gente fala de mercado, de regulamentação de preços e etc., é algo que oscila muito, né? Então, se a gente não tem uma informação extremamente concreta sobre a quantidade, sobre a disponibilidade dessas jazidas, tempo de uso, enfim, tudo isso muito bem calculado para o país poder fazer um planejamento adequado sobre o uso dessa fonte energética, ele possivelmente tenha um impacto econômico negativo, porque embora seja um produto, aí, uma fonte energética que tenha um valor reduzido no produto final, né, nessa produção final, tem essa questão aí que pode ter um impacto negativo em função da disponibilidade da quantidade de material disponível nas jazidas, né? Tipo, no Brasil, ali na região de São Mateus do Sul, eles extraem tanto o petróleo quanto o xisto, eles extraem esse negócio, sei lá, faz décadas já. E é uma cidade que é toda desenvolvida em torno das indústrias ali petrolíferas e da extração de xisto. É um negócio bem particular. Na região de Lauro Miller, também para quem já foi ali para Serra Catarinense, né, subiu a Serra do Rio do Rastro, passou por Lauro Miller e deve ter observado ali da estrada mesmo, dá para ver a mineração que extrai carvão mineral, que é umas minerações gigantescas, né, e é uma cidade também que a economia toda pautada e toda movimentada em torno aí da extração do carvão mineral, né? Então, para os países que possuem essas fontes energéticas, acaba que ajuda bastante, né? E nessa região ali de Lauro Miller, a gente observa bastante também as termoelétricas, né? A presença das termoelétricas na paisagem. Embora já se observe também, por conta dos constantes ventos, a instalação de bastante usina eólica, né? Muito comum na paisagem ali no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, principalmente essa região de serra, a presença das usinas eólicas, né, das turbinas eólicas aí, da geração de energia a partir do uso do vento. Bom, alguém tem alguma dúvida até aqui? A gente fez uma leve introdução sobre o assunto, né? A parte difícil eu vou deixar com vocês, que é a caracterização dessas fontes. Se a gente estivesse tendo aula em sala, nós faríamos uma atividade em grupo com a caracterização e apresentação de cada uma dessas fontes energéticas por grupo, né, num processo aí de troca dessas informações. Mas, como não estamos, vai ser um trabalho um pouquinho mais árduo, porque todo mundo vai ter que fazer de todas as fontes. Ou a gente faz uma distribuição aí por aluno dessa caracterização e depois a gente faz um compartilhamento de todos esses textos. Pode ser uma alternativa também. O que vocês acham?
Eu acho que a gente podia dividir para não ficar muito para uma pessoa só. Que aí a gente precisa de uma... Então, isso que eu pensei agora, porque se fosse em sala, a gente ia dividir a turma em equipes e cada uma das equipes faria a caracterização de um dos temas, né, de uma das fontes energéticas. E agora, como a gente não está em sala, eu pensei nessa possibilidade de cada um fazer o seu de todas as fontes, ou cada aluno fazer um tema e depois a gente faz uma troca, né? Por exemplo, você faz do petróleo, você disponibiliza o seu texto do petróleo para todos da turma. A Olivia faz de hidrelétrica. Tá. Aí ela disponibiliza o texto dela sobre hidrelétrica para a turma toda, e assim. Coloca no grupo do WhatsApp daí, professora, no caso? Então, pode ser no WhatsApp ou... pode ser. Né? Eu acho que facilita, mais prático. É mais prático. Uhum. Só que aí cada aluno vai ter que fazer bem. Você está sem grupo do Whats? Daí a gente tem que mandar para a Olivia pelo painel ou pelo Messenger. Pode ser. Messenger daí. Então, vou passar a tabelinha para vocês. Assim, lógico, vocês vão ter uma semaninha aí para fazer, bem tranquilo, não precisa ser para hoje, né? Até mesmo porque a nossa aula já está encerrando, eu acho que vocês têm aula de sociologia hoje, ou arte, não lembro. Não tem nada, hoje a gente não fizer nada. Então, a gente faz assim, eu vou mandar uma tabela para vocês, no Whats e no painel do aluno. Eu vou fazer tipo um sorteio aqui dos temas e cada aluno fica com um tema. Dentre esses que participaram da aula de hoje. Os que não participaram vão ter que me mandar mensagem para eu saber o que eles estão fazendo da vida, o que eles pretendem fazer da vida, se ainda estão matriculados. Não, é digitado, Ana. No Word, senão, pense, Deus o livre. Foi o tempo da tradução dos hieróglifos. Então, vou fazer isso. Vou montar uma tabela com os temas e os nomes dos alunos. Aí eu envio para vocês, vocês me dão um ok de que estão de acordo com o nome e o tema sorteado. E aí os alunos que não participaram da aula, não sei. Depois eles se viram para ver o que eles vão fazer. Beleza? Sorteio agora? Eu vou fechar aqui minha aula e vou para ele poder gerar aqui o arquivo de Excel para eu ver quem participou da aula. Senão eu consigo ver quem está aqui, mas tipo, tinha o Gabriel que estava, mas ele já saiu, né? Não sei se... Eita, tá ligado? Ai, meu senhor. Galinha pintadinha? Meu Deus, gente, meu Deus. Pessoal, minha internet voltou a ficar caindo, tá uma nhaca. Voltei aqui só para me despedir. Cadê? Todo mundo produzindo batata frita. Concordo, Gabi. Quero, inclusive, mandem uma porção aqui para mim. Gabriel precisou cuidar do irmão, beleza. Então, vou incluí-lo no trabalho. Deixa eu ver o que mais aqui.
Galinha pintadinha e o galo carijó. Então é isso, pessoal. Vou elaborar ali a tabelinha, fazer o sorteio dos temas para cada aluninho, e eu já mando na sequência para vocês, tá? Lá no Whats e no painel do aluno também. Então, bom fim de semana, boa sexta-feira, cestem em casa. Cadê o Renzo? O Renzo saiu da sala? Credo, que falta de educação, Renzo. A galinha pintadinha e o galo carijó. A galinha usa saia e o galo paletó. Meu Deus! Nossa, ó, rolou uma lágrima aqui. Beijos para vocês, então. Se cuidem. Até semana que vem. Gostei da Gabi, professora. Pode ser assim a próxima aula? Pode ficar dando aula no meu lugar, Gabi. Tchau para vocês. Vou fechar aqui, gerar minha listinha de presença e montar essa tabela e mandar logo para vocês. Beleza? Tchau. Bom fim de semana.